Fala turminha, meu povo lindo, e agora é o seguinte, ó, coordenadas do ponto médio. Então vamos lá, né? Dado aí o nosso plano cartesiano, eu vou pegar dois pontos. O primeiro, ponto A de coordenadas 1 e 1, e o ponto B de coordenadas 7 e 5. Traço aí o segmento AB e eu quero saber o seguinte, quais são as coordenadas do ponto médio? Aquele ponto que irá dividir o segmento AB em duas partes iguais. Como eu faço isso, professor? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar as abscissas dos pontos A, perceba aí que eu estou pegando 1, e do ponto B, perceba aí que eu estou pegando 7, e você vai fazer a média aritmética. Então, 1 mais 7 é 8, dividido por 2, 4, veja aí que está marcado 4, e da mesma maneira eu vou fazer nas ordenadas, eu vou pegar a ordenada do ponto A, que é 1, a ordenada do ponto B, que é 5, e vou fazer a média aritmética. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Então, esse 4 e esse 3 são as coordenadas do ponto médio do segmento AB. De uma maneira geral, é assim, ó. Dado dois pontos, A e B, se eu quiser as coordenadas do ponto médio do segmento AB, eu tenho que fazer a média aritmética das abscissas, perceba aí que tem XA mais XB dividido por 2, e a média aritmética das ordenadas, YA mais YB sobre 2. Fazendo isso, eu obtenho as coordenadas do ponto médio. Vamos exercitar um pouco? E aí, meu povo lindo, a questão 1 é a seguinte, ó. Obtém as coordenadas do ponto médio do segmento AB nos seguintes casos. Temos aqui o nosso item A, que temos o ponto A de coordenadas 3 e 2 e o nosso ponto B de coordenadas 5 e 4. Queremos então encontrar o ponto médio deste segmento. Temos que calcular então o valor do x médio, ou seja, a abscissa do ponto médio, que iremos calcular da seguinte maneira. Você vai somar as abscissas do ponto A e do ponto B e dividir por 2. Em outras palavras, você vai fazer a média aritmética. Então vai ficar da seguinte maneira. 3 somado com 5 dividido por 2, ok? Então, somando lá 3 mais 5, iremos obter 8 sobre 2. 8 dividido por 2, 4. Então, esta é a abscissa do nosso ponto médio. Para calcularmos a ordenada do nosso ponto médio, ou seja, o ym, a ordenada do nosso ponto médio, devemos fazer a média aritmética das ordenadas, aqui no caso, do 2 e do 4, ficando com 2 mais 4 dividido por 2, que será igual a 2 mais 4, 6 sobre 2. Efetuando esta divisão, ficaremos com 3. Ok? Assim, as coordenadas do ponto médio será abscissa 4 e ordenada 3, ok? Então, esta é a nossa resposta do item A. Vamos então para o nosso item B. De maneira análoga ao item A, vamos fazer o quê? Para calcular o x médio, a abscissa do ponto médio, iremos somar, fazer a média aritmética das abscissas do ponto A e do ponto B. Ficaremos com menos 3, somado com, abre parênteses, menos 7, ok? E vamos dividir isso daqui por 2. Perceba que eu fiquei com dois sinais aqui próximos, então eu tenho que fazer aqui o jogo de sinais. Irei ficar com menos 3, mais com menos pelo jogo de sinais, menos 7, ok? Dividido por 2. Então, o nosso x médio será igual a menos 3 menos 7 será igual a menos 10, dividido por 2. E menos 10 dividido por 2 significa que o nosso x médio é igual a menos 5, ok? Vamos agora calcular o nosso y médio, a ordenada do nosso ponto médio, e faremos menos 4 somado com 0 dividido por 2, que irá ficar menos 4 somado com 0 dividido por 2, ok? Menos 4 somado com 0, lógico, será igual a menos 4. O 0 não irá influenciar neste caso, dividido por 2.
E menos 4 dividido por 2, perceba que você vai ter que dividir e fazer o jogo de sinais. 4 dividido por 2 é 2, menos com mais, na divisão, menos. Assim, a nossa resposta será o ponto médio do segmento AB terá as seguintes coordenadas. Abscissa, menos 5 e ordenada, menos 2. Ok? Questão 2. Vamos lá, turminha? Seja M, ponto de coordenadas 3 e 3, o ponto médio do segmento AB, calcule as coordenadas do ponto A, sabendo que o ponto B tem coordenadas 4 e 0. Então vamos lá. Seja dado aqui um ponto A, cujas coordenadas eu não sei, é o que eu vou querer descobrir, então eu vou dizer que as coordenadas do ponto A são x e y, ok? Seja também o ponto B, cujas coordenadas eu sei quais são, a questão disse aqui, 4 e 0. E seja também o segmento AB. Vamos ligar aqui os dois com a réguazinha, que é para ficar bem top. Isso. O que é que nós temos aí? Nós temos o ponto médio deste segmento. E as coordenadas deste ponto médio, a questão me diz que é 3 e 3, ok? Vamos descobrir então quais são as coordenadas do ponto A. Sabemos que para calcular o ponto médio de um segmento, nós devemos fazer a média aritmética das abscissas e em seguida fazer a média aritmética das ordenadas. É isso que nós vamos fazer aqui. Então, quando eu fizer a média aritmética da abscissa do ponto A com a abscissa do ponto B, é para eu ter o resultado igual a esse 3 aqui. Então, vai ficar da seguinte maneira. X somado com este 4 e dividido por 2, isto é para dar igual a este 3, a abscissa do ponto médio. Multiplicando aqui esse 2 com 3, eu vou ter o seguinte, x mais 4 igual 2 vezes 3, 6. Show, não é? Vamos adicionar menos 4 a ambos os membros. Ou, como alguns preferem, pegar esse mais 4 e passar para depois da igualdade, trocando o sinal. Pode ser assim também. Então, x é igual a 6. Esse mais 4 passando para depois do igual, menos 4, troca o sinal. Que vai ser igual, x igual 6 menos 4, 2. Olha aí, já achamos a abscissa do ponto A. Show, não é? Então, nós vamos então achar a ordenada do ponto A, de maneira semelhante. Quando eu somar a ordenada do ponto A com a ordenada do ponto B, é para eu obter este 3, que é a ordenada do ponto médio. Então, vai ficar o seguinte, y somado com 0, que são essas ordenadas aqui, fazendo a média aritmética dividindo por 2, isto é para me obter este 3 aqui, ok? Este 0 não irá influenciar, então eu vou apenas multiplicar esse 2 pelo 3, y, eu vou deixar ele só, o 0 não vai influenciar, igual 2 vezes 3, 6. Olha aí, já achamos a ordenada do ponto A. Então, como fica a nossa resposta? Nossa resposta fica da seguinte maneira. As coordenadas do ponto A são a abscissa 2, ordenada 6. Então, esta é a nossa resposta.